Cada um de vocês que aqui estão, viemos ao encontro pessoal com o Senhor. Aqui estamos porque de graça recebemos e de graças damos. Viemos para rezar e vamos sair para servir ao Senhor na nossa coerência de vida, no nosso testemunho, na nossa casa. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A nossa centralidade é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Nós estamos celebrando, caríssimos irmãos e irmãs, nesta catedral e no mundo inteiro, a festa de São Pedro e São Paulo. Os dois grandes apóstolos, as duas colunas da igreja, os dois pulmões da igreja. Cada um com a sua personalidade, seu caráter, seu jeito forte, diferente, marcante. Deus não escolhe os capacitados. Deus vai chamando, convocando, escolhendo e vai capacitando. Cada um de nós não somos os melhores, mas o Pai nos ama e vai nos capacitando como filhos e filhas bem amados, para que Jesus seja conhecido e amado. O amor não é amado porque não é conhecido. Quem ama, faça acontecer e amar. Vamos lá. São Pedro é uma pessoa que nos deixa apaixonados, porque é um pecador que Deus amou. Um homem humano, pescador, entende de pesca, deixa o barco, segue o Senhor, anda sobre as águas, afunda. Quem de nós não afunda? É só tirar nossa meta, nosso olhar de Jesus Cristo, olhando para as ondas e vendo o perigo que entra no barco, nós também afundamos. E aquele homem que disse na noite da traição: nunca ouvi falar deste homem, negando Jesus. Antes que o galo cante, tu me negou 3 vezes. Eu também já neguei a Jesus pelos meus pecados, e cada um de nós a mesma coisa. Mas Jesus, ao vê-lo, após a ressurreição, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? 3 vezes. Veja que Jesus não disse: você me traiu, não quero mais saber de você, você vai embora, não quero mais, sai da minha frente, não bate a porta na cara de ninguém. Jesus disse: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Padre, diácono, irmão, pai, mãe, avô, lideranças, tu me ama, cuide do seu grupo, suas ovelhas. E aos pés do mar da Galileia, acontece o quê? O grande primado de Pedro. Jesus confirma a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves para ligar e desligar. É o nosso Pedro. Fundamentado sobre o alicerce de Pedro,
enraizado em Cristo, a igreja atravessa, é milenar, 2000 anos, balança, ventos, tempestades, mas está o nosso Pedro de hoje, o Papa Francisco, nas tempestades e desafios, críticas da igreja atual, do mundo, mas é o nosso Pedro, é o sinal de unidade, é o sinal de comunhão. O bispo de Roma, o Papa, príncipe dos apóstolos, que o próprio Jesus confiou: tu és Pedro, e sobre esta pedra. A nossa oração se volta ao nosso Papa, ao nosso Pedro de hoje, que conduz a igreja. A igreja de Jesus. Ele instituiu, e nós acreditamos, sobre o alicerce dos apóstolos, a profissão de fé. Aquele que coordena, que tem a missão de organizar, administrar, governar, santificar a igreja, com o nosso bispo local, na igreja particular de Joinville. Esta unidade tão bonita da Igreja Católica. E o nosso Paulo, perseguidor dos cristãos. Perseguidor dos cristãos. A caminho de Damasco, caiu do cavalo, caiu na real. Aquela voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguia os cristãos, a Jesus Cristo. Aquela grande luz, aquela voz, caindo as escamas, como diz, abrindo os olhos, caindo na real, é a conversão. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo se torna de perseguidor, se torna o seguidor de Jesus. Aquele que fez uma experiência forte e profunda do Senhor. E vai ser o grande apóstolo, além fronteira, agentes, missionário, pregar Jesus Cristo, o animador de nossos grupos bíblicos de reflexão, animados pela fé, tocado e convertido pela graça do Senhor. Basta-me a tua graça, Senhor. E nós também vamos dizer: Senhor, basta-me a tua graça. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça, que me é reservada. Então, ai de mim, se eu não evangelizar. Para mim, viver é Cristo. De São Paulo. Para mim, viver é Cristo. E ninguém anuncia se antes não fez a experiência, foi tocado, foi agraciado, convertido e convencido. Como o Evangelho de hoje. Quem dizem os homens que eu sou? Para nós aqui em Joinville, na cidade dos príncipes. Pergunta para o pai de família, para nós. Quem eu sou? Quem é Jesus Cristo para mim? O que eu fiz por Ele até hoje e o que vou fazer daqui para frente? Caminhando, perseverando, olhos fixos no Senhor. São Pedro diz: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida. Quem é Jesus para mim? Será que
eu estou convencido, eu fiz uma experiência, e para vocês quem eu sou? Pedro novamente vai dizer: tu és o Messias, tu és o ungido, o Filho de Deus Pai. E esta é a nossa profissão de fé. Tu és o Messias, o Cristo ungido de Deus Pai. E assim, estamos na catequese certa, na palavra bíblica certa, que estamos aqui porque o meu Senhor está vivo, porque o meu Senhor me conduz, como reza o salmista de hoje: de todos os temores, Deus me livrou. E quem de nós não passou por tribulações, por experiências negativas, absurdas, pecados, tentações, doenças, sofrimentos? O Senhor me livrou, porque o Senhor está comigo. O Senhor está contigo. O Senhor é a rocha firme. O Senhor é a minha luz. A quem eu temerei? Ele está comigo, está conosco. Tu és o Cristo, o Messias, ungido do Pai, vivo, presente entre nós. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Que bom nós sermos como Paulo. Ao término de nossas vidas, ter essa consciência liberta, serena, tranquila, da missão cumprida. E dizer: olha, estou livre, fiz o que devia fazer, fui coerente, fui um bom cristão, fui um honesto cidadão, um bom pai, um bom padre, um bom diácono, um bom avô. Estou de mãos cheias para me apresentar junto do Pai e dizer: está reservada para mim a coroa da justiça, porque combati o bom combate e perseverei, guardei a fé, e o justo vive da fé e agrada a Deus. Agrada a Deus. Então, meus queridos irmãos, os nossos dois grandes apóstolos, incansáveis, nos tempos de hoje nós também precisamos perseverar, persistir em altura, em largura, em profundidade, à luz da palavra de Deus. E assim, sermos incansáveis anunciadores da copiosa redenção, de sermos discípulos missionários do Senhor em nosso tempo. Não, nada te perturbe, nada te amedronte, nada te abale, nesta vida tudo passa. Deus permanece. E nós professamos sempre a nossa fé, que nos foi dada pelo fundamento dos apóstolos, a Igreja de Jesus Cristo, colunas da Igreja. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e a sua face resplandeça sobre nós. Amém.